Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos aqui caminhando pelo livro de Levítico, hoje aqui nos capítulos 10 ao 12 desse livro, e agora nós entramos em capítulos que nos pedem muita atenção e muito temor, porque aqui a Bíblia nos ensina que a presença de Deus ela é maravilhosa, mas a presença de Deus nunca é comum. Logo após o grande dia em que a glória do Senhor se manifestou de forma visível, quando o fogo saiu da presença de Deus e consumiu a oferta bem diante do povo, a história não continua em festa, não continua em celebração. A história ela nos conduz para um alerta. O capítulo 10 começa dizendo que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles tomaram seus incensários, colocaram fogo neles e acrescentaram incenso e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, algo que Deus não havia ordenado. E nesse detalhe nós podemos ver que não havia uma ordem, não havia instrução de Deus, não havia permissão de Deus para isso. Eles não estavam ali negando a existência de Deus. Eles não estavam abandonando o culto, mas eles estavam tentando servir a Deus do próprio jeito. E aqui nós percebemos algo muito sério. Nadab e Abiú tentaram usar a presença de Deus para se promover, para se exaltar, para mostrar iniciativa, criatividade ou autoridade, mas eles não mostraram obediência. Eles agiram como se a posição de sacerdote lhes desse autonomia para decidir como Deus deveria ser adorado. E isso é uma violação direta das exigências do Senhor. É desprezar a sua santidade, é repetir num outro formato o erro do bezerro de ouro. No bezerro de ouro, o povo moldou Deus à sua imagem. Aqui Nadab e Abiú moldam o culto à vontade deles. A diferença é que agora Deus intervém imediatamente. Por quê? Porque esse era o novo começo. O sacerdócio havia sido inaugurado. A presença de Deus havia acabado de se estabelecer no meio do povo. Novos começos são preciosos, mas também são facilmente distorcidos. Por isso Deus zela tanto pelo início das coisas. O texto diz então que fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Não foi exagero, foi santidade. Moisés diz a Arão palavras que atravessam toda a Escritura. Isto é o que o Senhor falou. Entre aqueles que se aproximam de mim serei santificado, e diante de todo o povo serei glorificado. Arão se cala, e o silêncio dele ensina. Ensina que há momentos em que o temor precisa ser maior do que qualquer explicação. Há momentos em que Deus nos lembra que Ele não aceita ser usado para satisfazer desejos carnais, vaidades espirituais ou autopromoção religiosa. O texto continua mostrando que Deus orienta os sacerdotes a não entrarem no serviço sob efeito de bebida forte. Isso não é apenas uma regra externa, é um princípio eterno. Quem serve a Deus precisa estar lúcido, atento e sensível à sua voz. Também não podemos permitir que nossas emoções, impulsos, desejos ou avaliações pessoais falem mais alto do que a palavra. Aquilo que nós ensinamos precisa ser vivido. Aquilo que nós proclamamos precisa ser obedecido. Levítico 10 nos ensina que temer o Senhor é proteger a presença dele dentro de nós. Seja num casamento, seja no ministério, numa missão, numa liderança ou em qualquer novo começo que Deus nos confie. Levítico 11 é um pouco mais longo. Ele é detalhado, ele é minucioso. E Deus começa a falar ali sobre os animais puros e impuros, os que andam sobre a terra, os que vivem nas águas, os que voam pelos céus. Nada aqui é dito de forma apressada ou tratado como irrelevante. Deus estava ensinando o seu povo a discernir, a perceber diferenças, a não viver de forma automática.
E ao longo desse capítulo, uma frase se repete de forma insistente: sereis santos, porque eu sou santo. Essa expressão e suas variações aparecem mais de 100 vezes ao longo do livro de Levítico. E aqui ele ganha força especial, porque em torno de 30 vezes essa frase aparece. E isso nos leva a uma pergunta inevitável para hoje. Existem coisas impuras para o povo de Deus hoje? Talvez não exista coisas impuras no formato alimentar, como aqui foi falado, mas o princípio permanece intacto. Santidade sempre implicou separação. E a palavra santo significa literalmente separado. Separado para Deus, separado do pecado, separado de práticas que distorcem o caráter do Senhor. Isso não é aparência religiosa, isso não é isolamento social, isso não é moralismo, isso é identidade. Deus estava formando um povo diferente das nações ao redor. Eles não poderiam viver como os outros viviam. Eles não poderiam absorver os seus costumes nem normalizar as suas práticas. E essa pergunta é para nós também hoje. Em que somos diferentes? Em tempos de tanto modernismo, relativismo e espiritualidade diluída, a santidade continua assim sendo um chamado. Em Cristo, essa santidade não é apenas externa. Ela se revela na forma como vivemos. Ela se revela na forma como falamos, como escolhemos, como perdoamos e como amamos. E no capítulo 12, o tom muda novamente. Agora, Deus fala sobre o período após o parto. E aqui vemos algo profundamente humano no coração de Deus. O Senhor reconhece o tempo do corpo, reconhece o desgaste, reconhece o ciclo. Não há cobrança. A mulher precisava de tempo para se recuperar, para se reorganizar, para atravessar aquele novo começo. E depois do período estabelecido, vinha a oferta. O texto faz questão de dizer que se a família não tivesse condições, uma oferta seria aceita. Uma oferta simples seria aceita. Isso revela algo essencial sobre Deus. Deus, ele não mede devoção pelo valor da oferta. Ele mede a devoção pelo coração. Levítico 12 nos mostra que Deus se importa com os bastidores da vida, com os dias silenciosos, com os processos invisíveis. Ele é o Deus que se manifesta na glória, mas também é o Deus que cuida no descanso. Levítico 10 a 12 nos ensina que Deus não aceita ser usado para autopromoção, que novos começos precisam ser guardados com temor, que santidade implica separação e pertencimento. Deus zela pelos detalhes da vida e aquilo que ensinamos precisa ser vivido. E talvez a pergunta que fique seja essa: o que nossa vida hoje revela que pertencemos a Deus? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos aqui caminhando, aprendendo que santidade não é peso, é proteção. É identidade, é vida preservada diante da glória do Senhor.